27 Hearts Beats. É isso aí, meu querido, esse é o meu, é o seu, é o nosso RVCast. Sempre com aquele slogan, vê se não esquece o nosso, o meu, o seu, o nosso programa de toda quarta-feira. E eu já quero fazer aquele pedido todo especial. Clica aí no compartilhar e manda no grupo do WhatsApp, pras fofoqueiras, manda pro grupo da igreja, manda pra aquele vizinho que precisa desconverter, manda pra juventude, porque hoje, ó, tá top de verdade. Manda pra todo mundo, porque hoje alguém vai precisar de ouvir. Eu tenho certeza que essa pessoa vai falar, obrigado, viu? Porque você mandou esse link, eu assisti, aquela palavra, aquela ideia me tocou, tá bom? Então, faz esse favor, compartilha pra nós, já deixa seu like. Pastor, like? Como assim? Mas nem acabou? Já deixa seu like, porque senão você vai esquecer no final. Se caso você não gostar, não tem problema. Dá o dislike e bora curtir, porque hoje o episódio tá demais. Quem é que está aqui? Corta pra nós, é ela, Tata Thaís, grandona, pequena. Eu mesma, gente. Prazer, pastor. Muito bom estar aqui com você. Muito legal, estou nervosa de novo, porque ser entrevistada é muito difícil. Mas... Você não tem jeito que tá nervosa. Eu não? Não. Mas eu tô, minha mão tá suando. Faz assim, ó. Faz assim, agora bate e continua suando. Continua suando. Tá, tem uma alegria, tá bom? Poder conversar com você. É uma jovem que a gente olha e tem como referência na igreja. E para aqueles que não te conhecem, que eu acho que é impossível, tem bastante gente que te conhece, mas eu gostaria que você deixasse seus credenciais. Quem é a Tata, o que faz da vida, o que faz na igreja. Fala aí pra nós. Olhando pra câmera? Pra onde você quiser. Fica à vontade. Eu sou a Thaís. Já participo do podcast da Juventude aqui. Já fiz alguns outros como entrevistada, né? Mas ainda assim eu fico nervosa. Toda vez que a gente precisa, né, se comunicar com as pessoas, dá um pouco de nervoso porque é uma responsabilidade grande. E eu sou líder de jovens da igreja. Atualmente estou um pouco reclusa porque eu tô na faculdade, né? Comecei a faculdade de arquitetura agora, tô no primeiro semestre. Daqui a 5 anos vocês vão me ver rica, ostentando. Mentira. Lembra de nós quando tu entrares no teu reino. Eu lembrarei. E aí é isso, pastor. Ultimamente tô fazendo isso da vida. Trabalhando, fazendo faculdade, indo pra igreja, cuidando de jovem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, ó... O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, e temos culto lá dia de terça-feira, o culto de ensino, temos culto dia de quinta-feira, o culto de adoração ao Senhor, onde ali a comunidade se reúne para adorar o Senhor. Temos culto dia de domingo, que é o culto da família, o culto que mais enche, o pessoal vem de longe, às vezes de outra cidade, se reúne ali todo domingo às 18 horas. Vale a pena você estar nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @resgatandovalores_, e você vai ficar sabendo ali de todas as programações. Além desses cultos tradicionais, temos outros cultos, outros momentos, outras atividades, e porque a Igreja Resgatando Valores tem aquele lema, né? A igreja não para. Se você é a igreja, venha nos conhecer, venha ser atuante, porque com certeza tem um ministério, tem algo para tu fazer na Igreja Resgatando Valores, tá bom? Junto com a Resgatando Valores, nós estamos em parceria com o estúdio Os Crentes, é isso mesmo, onde você está, onde nós estamos, né? Dos estúdios Os Crentes, tá bom? Aqui você pode gravar o seu podcast, aqui você pode gravar a sua videoaula, aqui você pode gravar, enfim, aquilo que você precisa para a internet, tá bom? Tem um lugar para você fazer uma reunião, criar os seus roteiros, tem um lugar que você pode receber ali os seus convidados e tomar um café, tem uma recepção bem gostosa, bem legal, tem uma hospedaria. Às vezes o convidado vem de longe, precisa de ter hotel, não precisa, não. Aqui no estúdio Os Crentes tem um lugarzinho para o seu convidado ficar. E é isso aí. Quer mais informações? Aqui embaixo, aqui, ó, tem um @, tem na descrição, tem tudo para você entrar em contato com o pessoal.
e ser abençoado e abençoar pessoas também, tá bom? Corta pra nós, produção. E é isso aí. Tem tudo, né, pastor? Tem tudo. Faltou alguma coisa? Acho que não faltou nada. Tá. Na igreja, Certo. o que você mais gosta de fazer além de cuidar dos jovens? Além de cuidar dos jovens, É. olha, eu gosto do louvor, né? Eu gosto muito de cantar, de adorar. Sempre falei, desde novinha, porque eu não canto há muito tempo, né? Mas desde novinha, uns 10 anos. Eu sempre vi, quando eu entendi, né, sobre a adoração, quando eu me converti de fato, assim, porque eu cresci na igreja, gente. Então, desde bebê eu tava lá, Se engatinhando. ela ficar de pé aqui, tem que mudar a câmera, porque ela continua crescendo. Tá Mas vai lá, repreendida em vai nome lá, de Jesus. vai Eu lá. parei, em nome de Jesus. Mas desde os 2 anos de idade, era assim, igreja, vigília. Era minha mãe, minha avó e um colchonete pra mim e pra minha irmã dormir, né? Então, quando eu entendi Jesus, sem ser por conta da minha família, né? Eu tive algo muito legal com a questão da música, da adoração, né? Eu sempre via a questão da adoração sem estudo, nem nada. Mas algo que me conectava com Deus, assim. Era a forma de Deus falar comigo, eu expressar o meu coração pra Deus, porque eu não... A gente, às vezes, não sabe orar direito, falar as coisas que a gente sente direito. Às vezes, a música de uma pessoa que fez lá nos Cafundé do Judas, ela traduz, né? Então, hoje, uma coisa que eu gosto muito é da música, do louvor. Então, eu gosto muito de estar lá no momento da adoração, de estar cantando com o pessoal, de estar ali junto. Eu gosto muito de conversar pós-culto. A gente fica, gente, o culto acaba, o pessoal fala que o culto demora, mas o culto acaba 9 horas, 8h30, a gente fica até meia-noite. Sem brincadeira, né? Você ainda fica gritando, solta o povo, faraó, solta o povo pra ficar conversando, Pra ficar conversando. né? Meia-noite, a gente tá lá ainda, com o pessoal, conversando. Pra você, o que é uma mera música e o que é um louvor congregacional que toca assim na alma? Consegue identificar a diferença? Porque música, Sim. música por música... É música. É música, mas quando você fala assim, esse daqui tem um ponto diferenciado. Então, eu entendo... Eu nunca estudei muito a fundo, né? Mas pelo básico que eu tenho, eu entendo três divisões. A música de congregação, né? A música congregacional, a música de adoração pessoal, né? E a música que é música. Então, a gente separa, assim. Eu nem separo em secular, não, secular nem separo nisso. É música. Aí tem as músicas que são ruins, né? Mas é música. Aí tem a congregacional, que é aquela que vai traduzir o sentimento... Eu acho que é mais uma tradução de sentimento geral, assim. Comunidade, a igreja cantando em unidade, sabe? E tem a adoração, que é pessoal. Então, são músicas que você fala, quieta minha alma, faz meu coração ouvir. Canta mais alto pra gente ouvir. Não. Canta mais alto pra gente ouvir. Vai lá. E são músicas que falam de algo específico da alma. Eu não ouvi a música. Tem Não, um negócio aqui pastor. assim, ó. Que Vai lá, vergonha. canta lá. Não. Outra hora. Fiquei Outra constrangida, hora. fiquei Ai, constrangida. ela falou, você que tá aí nos escutando, que a gente poderia falar de tudo. Agora ela ficou vermelhinha lá, ó. Olha. Corta lá pra ela. Essa daqui, Não, ó. Corta lá pra ela. Lá, como Vou que ela... beber minha água. Vai beber até a água. Ficou vermelhinha, gente. Eu não acredito nisso. Não teve audição, né, pra você, né? Pergunta não teve. Não teve mesmo. Liderança, audição aqui, ó. Por favor, tá? Não teve. Tá, Quando eu entrei, tá. não tinha audição na época que eu entrei. Você é uma jovem. E qual que é a maior dificuldade para um jovem se manter na igreja hoje? Visto que você teve aí, você cresceu na igreja, né? Já tem uma cultura já enraizada. Mas qual que trabalhando com jovens, sendo jovem, qual que é a maior dificuldade de um jovem se manter na igreja hoje? Tá. Eu percebo que tem, assim, 2 tipos mais, né? Mas vou resumir em 2. 2 tipos de questões de jovem e o porquê que eles não ficam. Então, o primeiro é aquele que nasceu na igreja como eu, e o segundo é aquele que aprendeu sobre Jesus no meio do caminho, né? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo de quem está sempre na igreja e já aprendeu a Bíblia por um tempo.
Você tem muita dificuldade no mundo hoje em dia por conta das questões da correria. Questão de você ficar, ter trabalho, ter faculdade, ter escola, ter isso, ter aquilo. Você prioriza muitas coisas que não Jesus. Então, você tem sonhos, porque jovem tem muito sonho. Então, a gente tem sonhos de conquistar não sei o que lá, um carro, uma casa, um casamento, um namorado, não sei o que lá. Então, a gente acaba se perdendo em nós mesmos, nos nossos sonhos, desejos, que não são, às vezes, sonhos ruins. São sonhos do coração de Deus. Mas a gente tira Deus do foco, do centro, e a gente coloca essas vontades. Por que esse é um problema para quem já está na igreja há muito tempo? Porque a gente já conhece sobre Jesus, sabe o que ele fez na cruz por nós. A gente, quando a gente peca, a gente sabe que é perdoado, que é amado por Deus. Acaba virando tão clichê, tão redundante a vida, sabe? Você já sabe tudo isso de Deus. Então, não é uma novidade. E aí, acaba que a gente se perde no mundo, nas nossas vontades, e a gente deixa Jesus um pouco de lado, Deus de lado, porque a gente sabe que ele sempre vai estar lá. A gente perde aquele... como é que dizem? O brilho dos olhos. Acha que sempre ele vai estar lá, Exato. Né? Acha que sempre ele vai estar lá. Acha que sempre ele vai estar lá. E quando é um jovem que não é da igreja, que entrou agora. Aí o que eu percebi até hoje, conversando com os jovens, né? É que eles têm a noção de que o pecado deles é maior do que a redenção de Jesus na cruz. Então, tipo, eles fizeram alguma coisa. Eles têm uma dificuldade extrema de se perdoar porque acham que não são perdoados. E que Deus vai puni-los ou, tipo, vai se afastar deles por longo período como um castigo, uma punição, alguma coisa do tipo, por terem pecado. E eles se afastam. E quando eles sentem vontade de voltar, desejam de voltar, mas aí eles têm aquele receio de tipo, tá, mas olha o que eu fiz. Então, eles têm aquela dificuldade de entender que o sangue de Jesus é o suficiente para limpar aquele pecado. Eles não conseguem se perdoar. E aí isso cabe várias questões psicológicas, né? Por que eles não se sentem dignos de perdão? Por que eles não... Sabe? Um monte de questão em torno, né? Mas eu acho que tem essa... Eu posso falar porque... Pode comer, tá bom? Fica à vontade, tá? Uhum. Eu como tudo isso aqui, viu? Come tudo, por favor. Deixa mais pertinho de você aí, ó. Tá bom? Esse daqui eu vou deixar desse lado aqui, porque eu quero comer esse daqui também. Eu posso falar porque, assim, a nossa teologia, vamos se dizer assim, da Resgatando Valores, ela é notória para todo mundo. Então, quando a gente fala assim, um cristão, o novo convertido, quando peca, ele acha que o pecado dele é maior do que a redenção, a gente não está lhe dando legalidade para ninguém pecar. Não. Mas todos nós temos que saber que o problema não é o pecado. O problema é você não receber o perdão de Deus. Porque quando você recebe o perdão de Deus, você não tem mais vontade de pecar, porque o amor dele, você vê que o amor dele é tão grande por todos nós, que você se constrange na hora que você está ali na beira do pecado, ou quando o pecado bate a porta, ou quando você fala assim, o que Jesus fez por mim foi tão grande, será que vale a pena eu entristecer ele de novo? Uhum. Será que vale a pena eu fazer isso com alguém que me amou tanto, né? Me amou tanto? Ele se despiu da glória dele, habitou no meio de nós, não precisava, mas ele fez. Será que vale a pena eu entristecer ele, eu magoá-lo? E aí eu vejo que talvez não seja só dos jovens, mas uma maior valorização pelo que Jesus fez na cruz. Mas você diz que é necessário a questão é necessário que as pessoas tenham essa valorização ou elas estão supervalorizando? Eu acho que é necessário as pessoas valorizarem aquilo que Jesus fez na cruz. Porque se... eu tenho um monte de coisa para me resolver, mas eu estou valorizando o que agora, no meu momento? Esse momento. Uhum. Então posso estar fazendo qualquer coisa que às vezes vai me trazer uma satisfação momentânea ali, mas não é aquilo dali que eu tenho que dar toda a minha atenção. A minha atenção tem que se voltar para alguém que um dia morreu na cruz para me resgatar da morte eterna e me levar para a vida eterna. Quando eu começar a valorizar isso,
Eu vou entender que o pecado ou as coisas desse mundo não vão me chamar mais atenção. Por mais que eu ande na beira do abismo, eu vou querer me distanciar. O que você acha? Você acha que tem muita gente andando na beira do abismo com aquela frasezinha que fala bem assim, ó, não tem nada a ver isso, não. Vai no limite. Vai no limite. Você acha que tem? Acho. Eu lembrei, enquanto você estava falando, eu lembrei de um texto que eu li com o Vini e com o Dedé. E com a Manu. A gente estava lendo João 6, se eu não me engano é João 6, tem várias histórias, né? Uma das histórias é a da prostituta que lava os pés de Jesus, né? Que derrama um unguento, chora e tudo mais. No final, o pessoal pergunta assim, Jesus perdoa ela, né? E o pessoal pergunta, mas Jesus, como você pode perdoar o pecado? Como que é isso, né? E aí Jesus fala sobre o amor. Você lembra dessa passagem, né, pastor? Vamos ler? Vamos ler. João 6, coloca aí para nós, consegue? Vamos ler João 6. Vai aparecer aqui, ó. Ah, vai aparecer? É. Eu só não lembro qual que é o versículo. Deixa eu dar uma olhada aqui. João 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ah, não é esse não, pastor. Eu acho que é Lucas. Lucas 6. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui. Jesus. Vamos pegar a referência. É Lucas 7:36. Lucas 7:36. Que legal, não tinha isso da última vez que eu vim. Evoluiu? Evoluiu. Tem comidinha e tem Bíblia Tem comida. Aí, ó, tá vendo? Evoluiu. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés e os ungia com um unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me destes ósculo, mas esta destes que... Eita, meu Deus do céu. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso. É isso? É isso mesmo. Enquanto você estava falando sobre a questão do pessoal andar no limite do pecado, eu lembrei desse versículo. Inclusive, não foi... Eu confundi. Não foi com o Dedé, com o Vini, com a Manu. Foi com eles também, mas foi com mais jovens, porque a gente está lendo Lucas, né?
eu lembrei desse versículo. Por quê? Porque a gente estava comentando lá. A gente repara que, ultimamente, no mundo, hoje em dia, e talvez já há alguns anos atrás estava dessa forma, né? Nós temos essa banalização do pecado. Então, a galera tá fazendo o seguinte. Tá indo na linha, no limite, porque tá tudo bem, não tem nada a ver. Pô, não vai dar nada, né? Isso nem é um pecado direito. Aí, beleza. Aí eles vão andando. Encontrou Jesus no meio do caminho. Vamos supor que Jesus estava vivendo com eles e tudo mais, teve um encontro com Jesus de fato mesmo, que agora eles já não estão mais vivendo no limite, agora eles vão virar, né, contornar. Porém, eles não vão ter tanta compreensão do amor, vai travar um pouco dessa questão do amor, porque lembrei dessa passagem que fala, aquele que é muito perdoado, muito ama. Significa que o quê? Jesus perdoou mais um do que a outro? Não. Um tem mais consciência do quanto é pecador do que outro. Então, aquele que tem tanta consciência do pecado, a quem é muito perdoado, muito vai amar. Então, hoje eu vejo... a gente tem a casa de recuperação, né? Então, hoje eu vejo pela casa de recuperação. Quando o pessoal da casa de recuperação vai pra igreja, eu tô lá em cima cantando. Cara, a adoração deles é uma entrega, assim, surreal. E aí, eu fiquei... Por que essa galera se entrega tanto? Essa galera que tá na igreja todo dia não se entrega tanto. E aí, Deus me lembrou dessa passagem. Eles têm tanta consciência, porque o erro deles foi tão escancarado, estragou com a vida deles, e eles encontraram Jesus no meio, o erro deles foi tão escancarado que eles entendem o quanto eles precisaram do perdão de Deus e amam muito por conta disso. A gente que tá no dia a dia normal com Deus, a gente tá vivendo sempre no limite, porque não tem nada a ver. Aí Deus fala, cara, eu vou te perdoar agora dos seus pecados. Obrigado, Jesus. Eu precisei de um perdãozinho aí, né? Eu dava uma mentira, não sei o que lá, dava umas escorregadas, mas obrigado, Jesus, por ter me perdoado. Entendeu? Será que eu tô conseguindo passar? Mas eu vou complementar, né? Eu acho que assim, Tata, às vezes as pessoas elas não valorizam, porque uma mentira ela leva tanto para o inferno quanto alguém que usa droga. O bater na esposa leva tanto para o inferno quanto uma raiva de um irmão. Uma raiva de um irmão. Exatamente. Falei ontem no estúdio e tenho falado. Não me fale perto de mim que eu sou um crente sem paciência. Quem não tem paciência não tem um Espírito Santo. Sim. Parece uma fala assim, tão simples. Hoje eu tô sem paciência. Mas é o fruto, né? Mas é um gomo do fruto do Espírito Santo. É uma parte essencial que nós devemos ter. Então... E falando de adoração que você estava falando, e aí, se você for ver essa mulher ela dava tudo que ela tinha. Uhum. Ela dava a melhor adoração dela. Uhum. Ela dava o melhor. O fariseu era alguém conhecedor das leis. Tava ali no templo dia e noite. Dia e noite. Às vezes já caiu no mecânico. Né? Que é o nosso problema. Que é onde eu queria chegar, que é o nosso problema. Talvez... A gente tem que lembrar de onde nós caímos e lembrar assim que, poxa, o que Jesus fez por nós não foi tipo assim, eu tô te dando um docinho. Uhum. Ele que nos deu a salvação eterna. Será que... Fala a verdade. A igreja brasileira, agora não estamos falando de resgatando valores. A igreja brasileira, você acha que ela valoriza tanto assim a salvação eterna ou já passou, ou nem valoriza mais? Não, a salvação eterna é só o bônus, né? É o bônus da vida boa aqui na Terra. Por exemplo, assim, a gente percebe por conta... Eu vou colocar as mega igrejas, né? Mas não queria generalizar, mas a maioria, né? É tão focada no bem físico, terreno, dinheiro, não sei o que lá, que, tipo assim, parece que às vezes a eternidade é o bônus do evangelho. Tipo, a gente não foi salvos por Jesus para viver eternamente com ele. A gente foi salvos por Jesus para viver eternamente aqui na terra de bem, de boa, suave. Vai pro céu? Beleza, mas aqui na terra eu já tô sussa.
já aproveitei o que eu tinha que aproveitar, já vivi o que eu tinha que viver. Então, que nem a gente tava brincando com os jovens, acho que no domingo. A gente tava falando sobre o Apocalipse, né? Tava eu, o Jean, a Sara, a Duda. E a gente conversando sobre o Apocalipse e uma discussão de Jesus arrebata, não arrebata, arrebata, não arrebata. Aí, de repente, começou. Mas espero que Jesus não venha antes de eu casar. Oh, meu Deus. Não, que Jesus não venha antes de eu conseguir meu carro. Aí começou. Eu vou até comer um petisco aqui. Vai lá. Aí ficou nessa discussão. Aí a Sara, não, Jesus vai voltar daqui a 3 anos, galera. Quando eu terminar a escola, não vou nem precisar fazer faculdade. Aí, não, daqui a 3 anos eu tô casando ainda, eu tenho que esperar. E aí ficou esse debate, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, o céu é um bônus, cara. O céu é tipo assim, Jesus voltou. Ai, Jesus, mas eu tinha tanto pra viver na Terra ainda. Hoje a gente não tem mais aquele a lágrima nos olhos, aquele negócio de tipo, cara, eu vou viver uma eternidade com Jesus, sabe? E todo mundo visualiza o céu, que nem aquele jardim do Éden, sabe? Eles não imaginam o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que tá preparado, sabe? Então, tipo assim, é uma galera que hoje em dia... Eu sei que é brincadeira dos jovens, eu amo vocês, eu acredito que é brincadeira. Eu tenho fé que é brincadeira. Mas... na brincadeira a gente vê que realmente é o coração da maioria. Tipo, Jesus vem, mas espera eu casar. Tipo assim, primeiro o casamento, depois vida eterna com Deus, né? E aí, será que essas pessoas não estão entendendo que a igreja... Não estou falando resgatando valores, né? Mas vamos lá, você usou o exemplo, vamos seguir. A igreja é tipo assim, é um lugar que você vai lá para você ser próspero. Você vai lá para você arrumar um casamento. Vai lá para você arrumar uma vida boa. Será que essas pessoas entendem que é dessa forma? Estou falando na sua maioria. A gente não está generalizando e falando os jovens aí. Estou falando igreja geral. Brasileira, no geral. O que você acha? Acho que temos esse problema. Eu acho que tem crescido... Eu acho, assim, não sei. Tem crescido um número de pessoas que têm se conscientizado um pouco mais. Mas, ainda assim, a maioria vê como, tipo... Porque a gente vai pra igreja procurando, que nem o Dieguinho falava, né? A cura de uma dor, a realização de um sonho. Então, tipo assim, ninguém assim, vai pra igreja, a maioria, né? Vai pra igreja porque, assim, eu quero parar de beber e vou pra igreja, quero viver uma vida certinha. Não, ou Jesus chamou mesmo, assim, ela teve aquele impacto com Deus mesmo... Ou ele, quero curar uma dor, eu tô aqui numa depressão profunda, meu parente morreu, eu tô nessa situação, ou eu quero realizar um sonho, eu preciso de algo. Enfim, a gente tá numa busca constante por algo, que a gente sabe que é aquilo que vem de Deus, né? É a eternidade, é a água que vai saciar nossa sede, é Jesus. Mas a galera vem em busca de algo, que é Jesus, só que sem entender que é Jesus. Eu queria conseguir explicar melhor o que eu penso, mas... Por exemplo, todo mundo tem a sede de algo, todo mundo tem a necessidade de algo, que é Cristo, que é a fonte da água da vida. Eles não entendem, não conseguem traduzir isso, não conseguem entender que é isso, então eles vão em busca dentro da igreja de outras coisas. Então, assim, eles encontram Jesus. Jesus está ali no bololô, mas aí não é só... Eu tenho uma mensagem que é assim, você é multidão... Você é discípulo ou você é o discípulo amado? Quem você é no meio desses? Eu acho que dentro da igreja brasileira existe mais multidão do que discípulo. Com certeza. E não é porque a multidão, logicamente falando, já é uma multidão mais do que discípulo, mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas vão por causa disso, por esse motivo que estamos conversando. Pelo milagre, pela bênção. E a pior ainda, elas só não vão por causa disso, elas também permanecem por causa disso. Exato. Então, aí o exemplo disso é quando Jesus faz a multiplicação dos peixes, tinha uma multidão, uma galera, dos peixes e dos pães, né? Que começaram a seguir Jesus para saciar e tudo mais. Aí percebe que Jesus multiplicava pão. Estavam atrás disso agora. Agora, pronto, achamos o cara que a gente nunca mais vai passar fome. Atrás disso. Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. Que quem comer da carne e do sangue dele terá vida eterna. Que ele é o que vai saciar a sede. E a galera, mas tá me falando que eu tenho que comer
canibalismo? Canibalismo. É um canibalismo? O que é isso? Que não sei o que lá. E Jesus continuou. Eu sou o pão da vida, aquele que desceu do céu. E o pessoal comia pão, maná e passava fome. Eu não. Você vai comer da minha carne e não vai mais ter fome. Eles não estavam entendendo aquilo que a galera tá vindo procurar hoje em dia. Sim. Entendeu? Nas igrejas. Então a galera tá vindo procurar exatamente isso, o pão da vida, e tá procurando pão de maná. Ai, gente, meio clichê, né? Mas tá procurando pão de maná. E aí Jesus tá explicando isso e a maioria, e é o problema da multidão. Eles olham pra Jesus e falam: suas palavras são muito duras pra gente, a gente vai embora. E mete o pé. E quem fica? Fica os discípulos. Exatamente. E eles voltam e eles falam aquela frase lá: para quem eu irei, sendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu gosto de fazer essa comparação, eu gosto de fazer em Atos 1. Que quando Jesus fala assim: ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto seja revestido de poder. E os discípulos que estavam com ele viram e perguntam: mas Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mas Jesus estava falando de algo muito maior do que um reino da terra, um reino físico, né? E aí, às vezes, realmente, a gente vai para a igreja somente por causa das coisas físicas, terrenas. E aí, o Paulo, ele fala assim, ó, se você tomba, se você crê, se você busca só as coisas da terra, você é um maldito homem. Buscai as coisas celestiais, do céu. Muito legal. E aí? Ô, Tata, vamos lá. Um conselho para os jovens da nossa nação. Não vamos falar jovens da Resgatando Valendo, não, da RV, não. Vamos falar um conselho para os jovens da nossa nação. Cara, um conselho para os jovens da nossa nação. Eu acho que buscar não se acostumar com a presença. Jovens cristãos, principalmente, identificar quando virou costume, quando virou o básico, o clichê, e voltar às primeiras obras, sabe? Então, não perder o primeiro amor. Eu acho que é o principal, assim, pastor. Não perde de vista o primeiro amor. Se perdeu, Jesus explica o que fazer lá em Apocalipse, né? Volte à prática das primeiras obras. Então, se um jovem estiver ouvindo, né? E tá nessa situação onde eu amava Jesus, eu ia pro quarto, eu lia, eu adorava, eu cantava, eu jejuava, e hoje eu não sinto mais a presença e tudo mais. Jesus fala, se perdeu o primeiro amor, se tá morno, volta às práticas das primeiras obras. Então, o que você fazia quando taranã? Entendeu? Quando você perdeu. Então, antigamente eu tinha um horário certinho de ler, de buscar, de orar. Então, volta. Mas eu já sei tudo da Bíblia. Volta, faz de novo, finge que não sabe, entendeu? Volta às primeiras práticas. Então, acho que seria o meu conselho. Para jovens não cristãos, se algum estiver me ouvindo e estiver queimando no coração, né? Então, se abra a conhecer a verdadeira fonte de vida que vai saciar a fome, né? Então, meu conselho nada desse mundo vai suprir aquilo que você está precisando. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Não vai suprir o que tá queimando aí no seu coração de algo a mais. Só Jesus. Então, dá uma chance para Jesus. Esse é o meu conselho. Dá uma chance, pô. Vamos lá. Parede preta ou parede branca? Parede preta. Parede preta? Uhum. Worship ou pentecostal? Worship. Deixa eu ver. Mas amo pentecostal. Amo pentecostal? Amo. Vamos lá. Marcha para Jesus ou balada gospel? Deus me livre, marcha para Jesus, com certeza. Balada gospel ainda é muito gospel, não, gente. Não? Já fui uma. Não presta. Calvinista ou arminiano? Os dois, pô. Não tem como escolher, não. Por que os dois? Pô, pastor, vou falar a verdade pra você. Ultimamente, tô um pouco mais calvinista. Por quê? Fala pra mim. Os dois, pastor. Eu acho que assim... pastor, não sei explicar. É aquela questão, você estuda, faz sentido uma coisa, faz sentido outra coisa, faz sentido a questão dos versículos que falam sobre uma predestinação, no sentido, né?
Mas também faz sentido um negócio de, tipo, cara, não existe predestinação. Então, assim, eu sou muito leiga pra opinar. Eu não tenho tanta base. Por enquanto, tudo faz muito sentido. Se eu ler Calvino, eu vou ser calvinista. Se eu ler Armínio, eu vou ser arminiana. Por enquanto, vai sendo fiel a Deus que tá bom, Exato, né? vai sendo fiel a Deus que tá bom. Vai sendo fiel a Deus que tá tudo certo. Eu comecei a entrar numa neura, pastor, que eu tava lendo sobre a questão do perde ou não perde salvação. Certo. Né? E aí eu comecei a ver um pastor batista explicando muito bem sobre isso. Só que a direção dele não perde, quer dizer, perde a salvação, né? É possível perder a salvação. Pra mim fez muito sentido e eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu li o outro pastor, que também era de uma outra batista. E ele falou, não tem como perder a salvação. E fez muito sentido pra mim. Falei, cara, não sei o que eu faço da minha vida. Eu falei, vou aceitar Jesus e vou torcer pra não perder a minha salvação. Vai. Eu também, ô Tata, eu vou ser bem sincero. Eu sou gênero fluido nessa parte aí. Eu sou trans. Corta aí, pelo amor de Jesus. Só pega só esse pedacinho só e lança pra todo mundo. Oh, meu Deus, já tô vendo já a mãe da Tata vindo lá do interior, saindo lá do meio. Ó, às vezes eu leio esse versículo aqui. Deixa eu ver. Apocalipse 3:5. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do seu Pai e dos seus anjos. A Bíblia não está falando que ele apaga. Mas quando ele fala jamais apagarei, quer dizer que existe a possibilidade de apagar. De ele apagar. Como que a gente faz? Aí a gente lê Romanos 8, se eu não me engano, que fala daqueles que foram predestinados. Como que a gente faz? Aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso. Meu irmão, vai sendo fiel a Deus. Se você é predestinado, seja fiel a Deus. Se tem uma coparticipação sua, você vai ter que mostrar sendo fiel a Deus. Então seja fiel a Deus e pronto, e acabou. Exato. Vai torcendo aí pra nunca perder a salvação, entendeu? Tipo, eu acredito que não se perde salvação. Glória a Deus, então vai seguindo dessa forma, né? Eu acredito que perde salvação. Então o meu filho continua também dessa forma. Então seja fiel a Deus, das duas formas. Pronto, acabou. Calvino e Armínio, vocês perderam essa guerra. Perderam. Acabamos de montar aqui agora uma terceira linha. Terceira linha teológica. A nós seja fiel, os fidelistas. Pronto, acabou. Acabou. Tata, pode adolescente pregar na igreja? Pode, pô. Pregar, pode. Mas você disse pregar sendo pastor? Pode adolescente pregar na igreja. Tô dizendo isso por quê? Por causa do... Ponto, já pegou. Sim. Pode adolescente pregar na igreja? Acredito que sim, mas não acredito no ministério de um pastor mirim. Não acredito, não existe. Primeiro porque a Bíblia é clara que neófitos na fé não podem ser presbíteros, né? Exercer o diaconato. Neófitos, até onde a gente sabe, não é só novo na fé, é novo. Neófitos não pode, não tem como, né? Ele exercer um cargo sobre uma pessoa que tem 50 anos, 30 anos. Mas a questão de idade não faz sentido. Mas uma criança, um adolescente, não tem maturidade suficiente para exercer um cargo desse, né? Então, meu primeiro ponto é esse, já queria deixar claro. Pastores mirins não existem. Quando eu digo um adolescente pode pregar, eu acredito que um adolescente pode ter, sim, a oportunidade de ministrar. Mas, às vezes, a gente tem que dosar. Ministrar a vida num culto de domingo? Talvez não seja o momento. Tipo, numa célula, ministrar a vida de outros adolescentes, de outros jovens, com a instrução pastoral, com instrução de liderança? Talvez seja o momento. Entendeu? Então, acho que cabe dosar. Pode no culto de domingo? Eu acho que a gente precisa analisar. Na maioria das vezes, não. Mas, se a gente tem um jovem que ama a palavra, tem avivalistas que começaram com 14 anos.
Se a gente tem um jovem que ama a palavra e a gente vê que ele tem desejo de seguir um caminho dessa forma, então vamos ser a base dele, né? Vamos ter líderes e pastores que é uma base para impulsionar, entendeu? Então, talvez não seja o problema a sua juventude. O problema é não ter base e pregar qualquer coisa. E a questão do pastor mirim é porque um pastor pastoreia. Não é um menino que vai pregar, que vai passar uma ideia, aquilo que Deus tem revelado. Não, o pastor tá pastoreando uma galera. Então, quem esse pastor mirim tá pastoreando, entendeu? Então, você tem que saber discernir, né? Você é um pregador, você é um missionário, você é um pastor, o que você é? Entendeu? Pastor mirim não existe, não tem como, não tem. Pode existir em algum lugar. Bem, pode existir, né? Quem sou eu? Não sou dona da verdade. Mas eu acredito que sim, um adolescente tem que ter base e tem que ter pessoas por trás que o ajudam, impulsionam e se falar besteira, vai falar, olha, não tem como você pregar isso aqui. Então, na próxima oportunidade, você vai se retratar, porque isso aqui foi uma heresia enorme. Agora eu tenho uma pergunta. Aonde que você arrumou aquele sítio tão longe? Mulher de Deus, que sítio é aquele? Ela, olha essa carinha dela ali, ó, vermelhinha ali, ó. Ela é detentora, ela é aquela que levou a gente pro meio do búfalo, um monte de coisa estranha acontecendo lá. Ela, vou denunciar no Brasil e no mundo. Ela. Onde você arrumou aquele negócio tão longe, mulher? Que exposed. Pastor, primeiramente, não tínhamos um sítio. A gente tinha retiro, tinha data marcada, tinha jovens pagantes, tinha comida, tinha ônibus, tinha tudo. Mas não tinha o sítio. Então, assim, o que aconteceu? Ficamos 3 meses procurando sítio e não achamos. A equipe, né? Porque a gente não é um líder de jovens, é uma equipe de liderança, né? A equipe não achou. Aí o pessoal mandou, cara, não tem sítio. E agora? Vai fazer onde? Eu falei, cara, eu vou orar aqui. Pastor, juro não, né? Mas, sério, sentei no meu sofá e falei, Deus, a gente tem tudo menos um sítio. Onde a gente vai pôr esses jovens? Falei, por favor, me dá uma luz. Aí eu falei, vou pegar o notebook aqui. Aí eu coloquei, sítios para retiro. Achei um site, selecionei 6 sítios. 5 aqui nas redondezas, que não dava menos de 2 horas. 1 hora por aí. 5 e 1. Que foi o único que fechou com a gente. Então foi dedo de Deus, tá entendendo? Não culpe a mim, culpe a Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Ixi, misericórdia, eu sou péssima nisso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Poxa, se tiver na Bíblia, tá lá no Antigo Testamento, mas eu vou falar que tá amarrado. Tá amarrado. Pelo amor de Deus. Uai, não era... Por que no Antigo Testamento? Não era olho por olho, dente por dente? Não era, não? Ai, faz sentido. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas tá amarrado, né? Pelo amor de Deus. Tá amarrado. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Eu sempre esqueço essa. Não tem um versículo que fala disso? Tá amarrado. Ai, meu Deus. Cuidado, juventude. Não tem problema não. Vamos criar uma base aqui pra ela aqui. Cuidado. Funciona, pastor. Eu comendo aqui, ó. Deixa eu ver. Esforça-te e eu te ajudarei. Sim. Tá na Bíblia ou tá amarrada? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Pastor, tá errado. Não tá. Tá amarrado. Tá amarrado. Você notou aí quantos que ela acertou? Nenhuma. Ela acertei uma uma. Só? Essa tá amarrado? Tá amarrado. Que é isso? Se eu me esforçar, Deus não ajuda, não. Tá na Bíblia, pastor, tá errado. Aquela livro de teologia lá que você estava estudando é de da onde? Ali da esquina ali, do Zé da Couve? Pastor, tá errado. Você tava pesquisando os bagulho errado, tá na Bíblia, como é que é isso? Se eu não me esforçar, Deus vai me ajudar, pô. Tá amarrado. O versículo é 1 Crônicas. Esforça-te e faze a obra. Gálatas tá escrito também. Esforça-te e clama. Tem nada escrito. Esforça-te e eu te ajudarei. Uai, e aquele versículo que fala assim... Qual que é o capítulo e o versículo? Deus ajuda quem cedo madruga.
Ela vem da igreja ali do Zé das Couves e tá falando isso aí. Fica visitando essas igrejas dia de sábado aí, é isso que dá. Vai. Nem vou falar qual que é essa que eu tô visitando. E se o seu olho fizer tropeçar, Arranca arranque-o e a e parte joga de fora. ti. Bíblia. Oh, graças a Deus! A produção comemorando. 2 produção, o que é isso? Tá quantos? 4-2? 2. Ela errou 4 e acertou 2? Não? Não, Acertou- acertei acertou duas. Uma na primeira e essa. E ela errou 4. Não, calma aí, vamos resolver isso aí. Ela acertou... Não. Essa. Não, ela errou 3 e acertou 2. Vamos lá se ela vai acertar agora. Hein? Vamos ver se ela ganha, pelo menos, Empata. né? Empata. Pastor, que exposit, meu Deus. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá amarrado. Tá na Bíblia! Tá na Bíblia! Eu achei que... Tá amarrado? Calma aí, eu vou... O que vale é a primeira resposta. Mas vai lá. Amor a todo dinheiro. Parece jargão, não parece, não? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá amarrado. Ai, tá na Bíblia. Não, tá amarrado. Tá na Bíblia, minha irmã. Que é isso? Minha irmã, tá na Bíblia. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu achei que era com outras palavras. Eu não tô gostando não, pastor. Muda de brincadeira. É dano que se Esse é o meu pastor, gente. É dano que se recebe. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Mas como é que eu vou lembrar um versículo desse, tá? É dano que se recebe. Pô, faz sentido, não faz não? Tá amarrado. Aê! Também ela falou um monte. Tá amarrado. Agora vai estar na Bíblia. Dá quanto? 4-3? 4 erradas e 3 certas. Vamos ver se ela empata, pelo menos. Vai. Calma aí, Espírito Santo. Não me deixa passar vergonha, não. O amor é paciente, o amor é bondoso. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia! Ah! Coríntios, né não? 1 Coríntios 13:4. 4-4? Calma. Deixa ela ganhar, por favor, Deus. Espírito Santo. É Deus, Faz é ela Deus. lembrar de todas as coisas que ela já estudou. Amém. Diga-me com quem... Isso aí tá fácil, pastor. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Tá amarrado, pô. Tá amarrado. Aê! Pastor bonzinho. É por isso que o pastor Reco fala que eu sou bonzinho, tá vendo? Um doce, esse exposit aí. Se você pudesse me dar um conselho, qual conselho você me daria? Você, pastor? Para de expor seus jovens da juventude nos seus podcasts. Um conselho. Ai, pastor, não sei. É difícil aconselhar um pastor, né? Você que tem que me aconselhar. Não, então vamos fazer assim. Deixa eu pensar e você me dá. Se você tivesse que me dar um conselho, qual você daria? Vamos inverter o jogo. O podcast é meu. Eu sou mais velho. Eu que tô entrevistando e você muda o jogo. Aham. Mas tá bom, vai lá. Você me ama, pastor. Se eu pudesse te dar um conselho, qual conselho eu te daria? Difícil, né? Vai, suas perguntas. E um monte. Que isso, pastor? Eu nem preciso de conselho, eu tô ótima. Eu te dou um. Leia mais a Bíblia pra você ganhar o tá na Bíblia, tá amarrado. Leia mais a Bíblia. Esse é um conselho ótimo que eu te daria. Mas é problema de memória. Hum. É que eu sou uma jovem desmemorizada. Não tô vendo nenhum cabelo branco aí. Tá não? Não. Tá aqui, pô. Nem cabelo branco aí. É que tá embaixo. Pronto, eu já te dei o meu conselho. Leia mais a Bíblia. Meu conselho pra você, pastor. Vou criar um agora. Cuidado onde pisa. Porque eu vou pisar também. Glória a Deus por isso daí. Entendeu? Profundo. Se alguém... Gente, vocês pegaram a profundidade disso aí, pastor. Não, gostei, porque eu acredito, então, que você me tenha como referência. Aquilo que eu faço, você fala assim, poxa, eu preciso de imitar meu pastor. A não ser que seja um escândalo do escândalo, né? Eu acredito que você não... Não, aí eu né? apedrejo. Mas...
Mas se eu andar pelo meio fio, pode ser que você ande também. Tem coisas que eu consiga fazer e talvez você não consiga. Isso vai muito no escândalo. A nossa igreja, ela não é uma igreja... Existem igrejas que concordam que pessoas bebam, outras não. A nossa igreja é uma igreja que não concorda que aqueles que estão em relevância na igreja, aqueles que são a liderança, bebam por um motivo. Nós temos uma casa de acolhimento. E a casa de acolhimento, a maioria, 99% das pessoas que vão na casa de acolhimento, eles não começaram assim, já vamos pegar essa pedra, já vamos Não, eles não começaram dessa forma. Começaram numa roda de amigos, bebendo um vinho. É normal, não tem nada a ver. Do vinho foi para uma bebida mais forte. A bebida mais forte não tem nada a ver. A bebida mais forte foi pro cigarro. Vamos relaxar um pouquinho. O cigarro não tá relaxando mais. Cigarrinho do capeta. Vamos pro cigarrinho do capeta parte 2. Vamos pra maconha. E aí, ninguém vai pra Cracolândia do dia pra noite. É um processo. Começa com os pequenos, nada a ver. Aí quando você vê, já tá lá na Cracolândia. Então, a gente acha que se um dia a gente for levar alguém da casa de acolhimento na minha casa, imagina, eu levo lá na minha casa e tal, e ali aquela pessoa está no processo de confiança nela, ela quer beber um suco, eu falo assim, olha, não, lá na geladeira tem um suco, abre lá a geladeira, quando ela abre a geladeira, o que tem lá? Um vinho, uma cerveja, o que ela pensa? Pode, então. Se o pastor pode, então eu também posso, então pode, então eu vou tentar. Só que às vezes um abismo, uma pedrinha que é assim para pode ser um abismo, para um outro, um poço sem fundo. Então, como nós somos exemplos, nós precisamos de tomar cuidado onde a gente pisa. Que eu posso estar arrastando muitas pessoas. Não é questão se é pecado ou não, nem cabe essa discussão. Uma questão sua responsabilidade por vidas ou não, né? Exatamente, é mais a responsabilidade por vidas. Então, tipo... É o cuidado com aquela pessoa que está em uma questão vulnerável e a gente precisa de cuidar daquela pessoa. Como que eu vou cuidar? Dando um exemplo para ela. Isso daí pode te arrastar, então eu não faço. Olha a minha vida, eu não faço. Está dando certo. Mas a gente não tem nada a ver com o pecado do outro. Tem sim. A Bíblia nos ensina que a gente tem que edificar os nossos irmãos, suportar. A Bíblia nos ensina que nós temos que dar palavras de bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Agora eu vou andar de forma errada, o que aquele irmão... Tá, eu tenho certeza absoluta. Eu não vou falar a nível mundial, mas pessoas que eu conheço que começaram com esse nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. 75% delas hoje estão longe da presença do Senhor. 75% delas. Mas eu falei que ia apertar ainda, né? Você tem direito a 2 perguntas. Eu tenho direito a 2 perguntas? Tá. Gente, essas coisas tem que falar antes pra gente elaborar, né? Tem que pensar 2 perguntas. Pastor, uma curiosidade, pode ser pessoal? Fica à vontade. Uma curiosidade mesmo, né? Que eu queria te perguntar, a gente não teve a oportunidade de conversar ainda. Como que foi pra você, tipo, o processo de adoção do seu nenê? E aí, incluindo essa pergunta, tá? Porque depois eu vou fazer outra. E aí, tipo, o que você sente com essa questão da adoção mesmo, sabe? O que te traz? Então, no começo, eu falei que não. Porque eu tinha medo de uma coisa. A mãe vir do dia pra noite e levar embora, tipo assim... Sem mais nem menos. Sem mais, sem menos. Se esquecendo que também, tipo, eu tenho uma família já que é estabelecida. Eu, a minha esposa, a minha filha, a Sofia. E a gente também sofreria com isso daí. Mas tem N motivos que ela não viria. Mas sem uma oficialização do juiz, eu estou roubando uma criança. O governo não pode fazer nada a respeito. O governo não pode fazer nada a respeito. As autoridades não podem fazer nada a respeito. E eu ficaria com cara de tacho. E aí eu disse para a pastora Sayonara, eu falei, eu aceito com uma condição. Que seja tudo oficializado. O ponto máximo foi... que quando a Sá falou assim pra mim, amor, você já pensou que a gente pode estar mudando a história da vida de alguém? E eu falei assim, quem será?
Pode ser que com um pastor essa pessoa também dê errado. Não é porque está na casa de um pastor que vai dar certo. Mas eu fiquei imaginando assim, a probabilidade, por causa do esforço que a gente vai fazer, a referência que a gente tenta ser todos os dias, será que não vai dar certo? Será que Deus não vai honrar? Será que aquela pessoa não vai ouvir? Então, olhando o histórico, tudo dos filhos, os irmãos dele e tal, eu entendi que talvez eu poderia, sim, fazer a diferença. Só que mais do que isso é quando eu fui orar. E Deus, ele bradou no meu coração e falou bem assim, um dia você também foi adotado. Yes. Olha, eu já estou worshipando. Um dia também você não tinha onde você está. Um dia você também não tinha um pai. E eu entrei aonde ninguém queria entrar. Num lugar onde tinha muitas pessoas desabrigadas, órfãos, e eu te tirei de lá. E hoje você pode dizer que você é um pai. Eu falei, pai, mas às vezes eu sou mal desobediente. E se ele for? É só você tratar ele como eu te trato. Aonde que eu ia falar não depois de uma conversa dessa daí com Deus? Uhum. Aonde? Então, um dos motivos da adoção foi isso. E eu garanto para você, eu falo para você com todas as letras, o meu amor por Jesus aumentou mais. Uau, que lindo. Aumentou muito mais. Né? Esse programa é gravado. Quando for ao ar, em nome de Jesus, ele já tenha saído já da internação. Né? Mas eu tô aqui, mas tô sofrendo com ele lá, com ele internadinho lá, mas eu sei que é propósito de Deus sabe de todas as coisas, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Uau, pastor, que lindo. E aí, a segunda pergunta? A segunda pergunta. Você e a pastora Sai eram pastores de outro ministério, né? Aí vocês vieram para RV. Como que foi, tipo, o choque cultural, assim? Como que era na outra igreja? Vocês sentiram muita diferença na RV? Como que foi essa transição? Então, a gente sempre teve o plano perfeito na nossa cabeça, sempre teve a ideia de salvação, sempre teve a ideia que Jesus veio para salvar, sempre. Mas a cultura que eu vim, ela é uma cultura mais profética doidada. Uhum. Doida. Já vim também, já. Então, teve tempo, sim, que eu coloquei água para ungir. Teve tempo, sim, que eu fiz coisas que, tipo, depois você fala assim, isso não tá na Bíblia. Isso daí tá amarradíssimo. Não tá na Bíblia essas coisas. Mas foi por causa de uma deficiência. Qual que é a deficiência? Eu nunca tive um pastor. Mas você virou pastor sem ser pastor? É que minha história é mais ou menos assim. Quando eu me converti, nós fomos para uma igreja próxima de casa, onde que a Sá já congregava. O pastor fechou a igreja do dia para a noite e deixou a gente sem pastores. Só que na época eu já pregava, já cuidava da porta, eu já era um diácono sem ser diácono, eu já era pastor sem ser pastor, eu já fazia. E os irmãos, de vez em procurar um pastor, outro lugar, vieram me perguntar, e agora, irmão Marcelo, o que a gente vai fazer? Eu falei, a única frase que veio na minha mente foi, a gente vai se reunir e vai orar para Deus levantar um pastor no nosso meio, ou nos enviar até um pastor, ou enviar um pastor até nós. E aí a gente foi orando, e isso se multiplicou para uma outra casa. Então a gente estava com uma casa só, se multiplicou para a segunda casa, e a gente foi orando, e os irmãos sempre tendo a gente como referência, orando, se ajuntamos a uma denominação, não deu certo, porque a pastora ela não era tão presente assim, não era nada, a gente precisava de alguém que tivesse a unção, né, reconhecida pelos homens. E aí eu não era nada e tal, não deu certo. E aí nós montamos a Igreja Assembleia de Deus Plena Adoração. Ficamos lá durante 9 anos. E o meu processo de ser consagrado a pastor foi da seguinte forma. Cuidando da igreja, a igreja que a gente se afiliou primeiro, os pastores me consagraram como presbítero. Uhum. E no Brasil, o presbítero ele é abaixo do pastor. A gente sabe que, biblicamente, em outras nações também, presbíteros cuidam de igreja, mas no Brasil não. No Brasil, quem cuida de igreja é pastor e apóstolo. Bispo, agora presbítero, evangelista,
Missionário é em pouquíssimos lugares. E aí, um casal de pastores de São Bernardo, e aí a gente já tinha saído dessa igreja que a gente tinha se afiliado, porque a pastora não era tão presente. A pastora sai ou a pastora da igreja? Outros pastores, né? A gente tinha saído dessa denominação, e aí veio um casal de pastores de São Bernardo que já nos acompanhava de longe. E aí explicamos todas as histórias para eles, e eles falaram assim, não, já senti no coração de consagrar vocês a pastores. Então, ajunta o pessoal da região de vocês, leva todos os pastores para ter um reconhecimento da comunidade, ajunta toda a igreja que vocês já conhecem. Se a igreja falar que sim, a gente vai colocar a mão e vai consagrar vocês a pastores. Então, esse foi o processo da nossa consagração. Só que eles nunca foram pastores presentes, assim, sabe? De sentar na mesa, de falar, oi, tudo bem, como é que tá? Olha, calvinismo, arminiano, pré, pós, essas coisas nunca foram. Então aí eu fui procurar. Aí eu fiz teologia na Assembleia de Deus, eu fui para seminários de pastores, eu fui para reuniões de pastores, e aí foi quando eu comecei a entender algumas coisas. Né? E aí quando a gente começou a aplicar, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, o dinheiro de todo mundo foi embora, a verba diminuiu, né? Teve algum tempo já que eu estava tirando dinheiro do meu bolso para pagar o aluguel da igreja. Aí eu falei, pastor, não rola mais, porque tá complicado. E aí quando a gente estava fechando a igreja, o pastor Reco estava abrindo a igreja. E aí a gente falou assim, mas para onde a gente vai? Eu falei assim, amor, eu gostaria muito de honrar aquele que um dia foi quem me levou para a casa do Senhor, que foi o pastor Reco. Ia ter Jesus num culto que o pastor Reco pregou. Eu gostaria muito de honrar ele, vamos lá conhecer? E aí a gente veio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a gente está vindo até hoje, 5 anos já. E aí esse foi o meu processo. Foi difícil no começo, porque o nosso jeito ainda era muito pentecostal. Pentecostal, assim, tipo, raiz mesmo, né? E aí desconstruir algumas coisas e construir outras coisas, né? Mas, tipo, a linha teológica sempre foi o plano perfeito, até porque eu já tinha estudado com o Reco já há algum tempo já. Mas é mais ou menos essa minha história. E o pessoal, as suas ovelhinhas lá? Então, no começo, algumas pessoas até vieram para Resgatando Valores. Mas hoje, fruto da Resgatando Valores, nós temos quem? A Rose, ela passou pela Resgatando Valores. Eu acho que na Resgatando Valores, eu acho que não tem mais ninguém. Mas os demais, os outros, todos estão em alguma igreja. Estão já direcionados. Todos estão em uma igreja. Então, é isso. Legal, pastor. Muito bom, é isso. Boa? Gostou? Gostei. Agora a última, tá bom? Uma coisa que eu faria, que eu faço, que você nunca faria. Uma coisa que eu faço que você nunca faria. Não sei, pastor. Nada. É porque eu... Olha. Não, é porque eu não... Eu não sei, eu acho que... Eu não tenho base suficiente pra falar isso. Fala, o que você quiser falar. Não sei, não tem nada que eu vejo. Não repreendo em nada, assim. Tipo, Não é só repreender. Uma coisa só que você não faria. Não é repreensão. Uma coisa que você faz que eu não faria? Não sei. Se você falar nada, eu vou fazer um convite para você. Ai, agora tem que falar alguma coisa. Uma coisa que você faz que eu nunca faria. 5, 4. Acho que... Calma aí. Eu acho que... 3. Não, eu faria isso. Não sei. 2. Não sei. Não sabe? Sábado, 10 horas da manhã, e fazer capoeira.
capoeira! Verdade! Sábado, 10 horas da manhã. Não. Você se autoconvidou quando você falou assim, não, pastor, tudo que você faz, eu faria. Calma, deixa eu Sábado, explicar. 10 horas. E ainda vou te dar um adendo a mais. Você falou assim, cuidado aonde você anda, porque também eu posso andar. Você falou agora. Não, pastor, Então, calma, deixa eu me explicar. É que a minha mentalidade estava ali na igreja, na questão da pregação, do cuidado. E aí eu tava pensando nisso, entendeu? Eu não tava pensando eu tava pensando, pô, tudo o que você prega é legal, tudo que você. Essas coisas da igreja, o jeito que você cuida é legal. Não tava pensando, entendeu? Agora, capoeira não. Eu nunca faria. Já tentei. Sério? Naquela rodinha, sabe que o pessoal faz a rodinha? Aí eu botei a perna pro lado. A Manu é doida, gente. Eu vou falar dela aqui, porque é da juventude. É doida. No dia que nós fomos lá na pizzaria lá, ela tava jogando capoeira no meio da pizzaria com um menino lá, eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Pode falar. Kaique. O Kaique. Tava ela e o Kaique jogando capoeira. É o Kaique do... Não é ele não. É o outro menino lá, um branquinho. Esqueci o nome dele. É o amigo dela, né? O amigo dela, um bem branquinho. Adriel. É esse daí mesmo, o Adriel. Meu Deus do céu, aquela menina caiu. Vocês não procuram um parafuso que caiu no chão dela, não? Eu não duvido que ela tenha feito isso, não, porque ela faz pior. Outro dia nós saímos do culto de ensino. Aí o pastor Reco falou assim, pastor, você leva a minha filha? Eu falei, levo, só que eu tinha que passar na farmácia. Aí eu falei assim, Manuzinha, você quer ficar no carro ou você quer ir comigo lá na farmácia? Ela falou, eu quero ficar no carro. Eu falei, então tá bom, eu vou deixar aqui no celular, que o celular tava no Bluetooth do carro, né? Vou deixar aqui no celular e você vai ouvindo uma música e tal, fica à vontade. Já imaginei. Eu entrei na farmácia, aí eu tô ouvindo um rap gospel aumentando lá de fundo, assim, ó. Quando eu tô saindo de novo da farmácia, que eu já tinha comprado as coisas do Pedrinho lá que precisava, tava ela lá. Então vê se vigia, e se fosse o último. Nossa, meu Deus! Aí tinha um motoqueiro olhando assim, e ó. Ela lá. E ela lá como se não tivesse, tivesse assim, numa festa, num lugar assim que... A gente saiu do culto da dança, aí a gente foi comer todo mundo junto, Manu e Duda, por isso que eu não duvido, Manu e Duda. Aí o João falou assim, olha, se vocês dançarem aqui na pizzaria, eu pago uma pizza pra vocês. As duas saiu dançando assim, ó. A pizzaria inteira, dançando, com roupa de dança, na pizzaria, rolê inteiro, pastor, rolê inteiro. Eu olhando assim, eu não sabia dessa aposta, né? Eu tinha saído do banheiro olhando assim, ó. Gente, que é isso? Girando. Aí eu falei, o pessoal nunca vai querer ser crente na vida, nunca. Eu não duvido de nada dessa menina. Nada. Doidinha na cabeça. Faltou alguma coisa? Não. Você quer falar mais alguma coisa? Faltou tá tudo nada. certo? Comida ótima, besteirinha, água. Não ganhei isso no podcast do Reco, gente. Ele fala que é mentira, mas resgata lá o podcast do Mano Reco convidados. Só tem uma água. Não, no canal Reco. Só tem uma água, só a única convidada dele que só tinha uma água. Mas o meu pastorzinho me valorizou. Eita, te amo, pastor. glória! Queridos, é isso. Onde que eu olho? Achei. É isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu queria que a... Eu não sei onde está o versículo, eu vou procurar que eu esqueci. Jovens, sejam fortes, porque já vencestes o maligno. Deixa eu procurar aqui que eu esqueci. Jovens... Achei. 1 João 2,14. Coloca aqui na tela para nós. 1 João 2,14. Eu vou comer uma coisinha aqui. Esse trem é muito gostosinho. Pediu para projetar, projetou. Tem que ter a malemolência, pastor. Pediu para projetar, projetou. Ah. Gostaria muito que você ficasse com essa parte aqui, ó. 1 João 2,14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. Lembra disso.
Talvez você está falando aí, mas o mundo me chama mais atenção, mas o mundo, que mundo, cara? O mundo jaz no maligno. Nós falamos sobre jovens hoje aqui, jovem que está à frente de uma igreja, jovem que está ensinando. Mas você sabia que na Bíblia Deus usou muitos jovens? Deus usou José. José era um jovem. Deus usou Daniel. Daniel era um jovem. Deus usou Estevão. Deus usou João, o menor, que era o discípulo mais amado. Deus usou muitos jovens na Bíblia Sagrada. Deus pode também usar a sua vida. Talvez você está aí dizendo, mas o mundo me chama muita atenção, mas eu não consigo, mas a carne grita, mas isso, mais aquilo. Talvez seja você a pessoa que Deus quer usar para mudar a história, não somente de uma cidade, não somente de uma nação, mas principalmente a história daquela pessoa que você ama. Seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo seu. Então deixe ser usado. Talvez hoje você fale assim, mas o tempo passa rápido e quando eu ver eu não me diverti. Você quer diversão melhor do que o lugar aonde nós estamos indo? Falamos aqui hoje contamos piada, demos risada, falamos de jovens que... Quero te fazer um convite. Saia do lugar onde você está e venha conhecer os jovens da Resgatando Valores. Você vai ver como que dá para ser jovem e dá para você também tirar uma onda, se divertir, porque tem um pessoal lá, que não bate bem da cabeça não, tá bom? Então, se você tá pensando em tirar a sua vida, você tá triste, você tá pensando, eu sou a pior pessoa do mundo, viva o processo de metanoia e venha conhecer um Jesus que com 33 anos, eu considero ainda jovem ainda, ele mudou a história da humanidade. Talvez ele possa estar falando com você hoje e querer mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para a Thaís estar orando por nós, dar honra para ela. Eu gostaria muito, muito que você que está nos escutando, nos assistindo, colocasse aí os seus pensamentos em Deus. E talvez nesta oração Deus pode mudar a história da sua vida em nome de Jesus. Você ora por nós? Ora, pastor. Senhor Jesus, obrigada por essa presença maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esse podcast, pela oportunidade de podermos falar com tantas pessoas, Pai, com outras pessoas que talvez nem chegariam perto de uma igreja, Senhor. O Senhor está nos dando a oportunidade de chegar, de conversar com eles, Pai. Mesmo que de longe, o Senhor faz a sua obra, Pai. Então eu te peço hoje, Senhor, que o Senhor toque no coração, Senhor, de todos os jovens, Senhor, dessa nação, Senhor, de todas as outras nações, Pai. Que o Senhor Jesus possa trazê-los para perto, possa chamá-los, que eles possam sentir a sua presença, que eles possam sentir tocados, que eles possam conhecer a verdadeira fonte de vida, que é o Senhor, Pai. Te peço, Senhor, pela vida do meu pastorzinho, Pai, que ele e a sua família vá em paz, com segurança. Te peço pelo filhinho dele também, que se recupere. E peço, Senhor, por essa equipe toda, Pai, que tem se dedicado, Senhor, em aperfeiçoar, Senhor, a sua obra, Pai. Em aperfeiçoar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Tata, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Continue sendo essa mulher de Deus que você é. Amém. Procure cada vez mais resplandecer a glória do Senhor, ser um cristão, ser Cristo mais próximo das pessoas, tá bom? Tá bom. Saiba que tem muita gente que olha ali para você e fala assim, eu quero ser que nem ela. Mas eu... Não. Você é perfeita aos olhos do Senhor e continue avançando, tá bom? Tá bom. Deus tem uma família para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem prosperidade para você. Em nome de Jesus, essa faculdade aí vai terminar logo, vai passar. Todas as coisinhas que Deus colocou no teu coração vão acontecer se você continuar posicionada da forma que você está. Amém, pastor. É fácil, mas aquele que te chamou, ele te dá graça e ele é fiel para aperfeiçoar todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Obrigada. Conta comigo, conta com a minha família e é nóis. É nóis. Para você
que ficou com a gente até agora. Deus te abençoe em nome de Jesus. E na moral, você ainda não compartilhou, você ainda não mandou para ninguém esse podcast, o link, tá perdendo tempo de evangelizar. Seja um evangelista da internet, é isso aí, seja um missionário da web. Yes. Tá bom? Seja um missionário digital. Quando você compartilha com alguém, quando você deixa o seu like, quando você deixa o seu joinha, quando você escreve o seu comentário, o que acontece? As redes sociais entendem que é um conteúdo agradável e ela compartilha para mais pessoas. Então, compartilha com mais um, em nome de Jesus. Deixa o seu like, escreve aí o que você achou, qual é o convidado que você gostaria que tivesse sentado aqui conosco, tá bom? Trocando essa ideia, trocando esse bate-papo, talvez possa ser você. Você quer vir? Manda um WhatsApp para nós, o nosso número tá aqui embaixo. Quer virar parceiro do RVCast? Entre em contato com a gente, tá bom? E eu te agradeço por você estar aqui conosco. Deus abençoe. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira. Vê se não esquece, esse é o nosso RVCast. Fui, tchau. Bate aí, Tata. Bate aí, pastor. Muito legal. 27 Heartbeats.